Então, nessa série de mensagens de Lucas 15, eu queria falar hoje de achados e perdidos. Perdas e ganha. Preocupações, mais festas e reconciliação. O texto diz: Jesus então lhe propôs esta parábola. Qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, repete comigo, 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la. Ele não desiste, ele vai até encontrá-la. Nós não sabemos quanto tempo leva. Nós não temos ideia quantas horas ou dias ou talvez semanas ele vai procurar, mas ele vai procurar até encontrá-la. Achando-a, ele põe nos ombros. Ela não volta andando. Ela volta nos braços dele, nos ombros dele. E ele com alegria, a palavra do Senhor diz, versículo 5, e pondo-a sobre os seus ombros, cheio de alegria, porque ele encontrou. Indo para casa, ele reúne amigos, vizinhos, e diz: alegrai-vos, celebrai comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Aí o versículo 7, ele encerra dizendo: assim, digo-vos assim, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que os 99 justos que já estão lá, que não necessitam de arrependimento. E eu quero falar hoje sobre, nessa série, hoje eu quero falar sobre essa ovelha. Jesus, quando ele conta uma história, geralmente ele utiliza, nós vimos isso nas 7 cartas. Ele explicando para João, ele usando textos culturais, ensinos culturais da região, geografia, daquele momento, daquelas cidades, daquele local onde as igrejas estavam. Ele usa, ele facilita a compreensão das pessoas da época, saber do que está falando, saber do que ele está dizendo. Para nós, 2000 anos depois, é difícil a gente entender culturas de 2000 anos atrás, mas na época fazia todo sentido para quem ouvia. Então, quando ele conta uma história, ele geralmente utiliza argumentos, objetos, cultura local para as pessoas do momento. No caso de Israel, a cultura milenar da pecuária lá é a criação do rebanho. Não rebanho de boi, de vaca, não, isso é pouco. Mas o rebanho de cordeiros, ovelhas, bodes, por aí vai. Então isso leva Jesus a falar algo a qual quem está ouvindo entende, se identifica e fica fácil compreensão. A relação pastor com ovelha tem mais de 200 citações na Bíblia. Por que esse bicho? Por que esse animal? Porque faz todo sentido para a época. Tanto do Velho Testamento, pastor, a única que eu conheço é Salmo 23. Ah, o Senhor é meu pastor, tal, beleza. Deitar-me faz. João 10, eu sou o pastor das ovelhas, estou à porta. Ezequiel capítulo 34, verso 15, fala assim, olha, vocês pisaram na bola, pastor. Agora eu serei o pastor das minhas ovelhas. Jeremias capítulo 23, gente, é muito texto que fala. Poderia até ler alguns aqui, mas o horário já está pedindo para mim acelerar. Na mensagem de Jesus, aqui no capítulo 15, verso 4 para frente, ele vai dizer o seguinte, que esse pastor, ele tem um número exato, não é 101 e não é 99, ele tem um número exato de quantas ovelhas? 100. Você conseguir um plantel de 100 animais, leva tempo, leva trabalho. Animais que dão em ninhada, e nós vamos trazer em breve uma mensagem que eu vou pregar sobre Gadara, o endemoniado de Gadarena, e nós vamos falar um pouquinho sobre porcos, nós vamos falar, mas é uma outra coisa.
Animais de ninhada, como cachorro, porco, coelho, quando nasce de dúzia. Então, e a reprodução, o tempo de gestação é bem mais curto. Mas quando a gente fala de animais como os equinos, bovinos e até cabras, ovelhas, o tempo já é mais longo e geralmente é uma por vez. É um animal por vez. É uma cria por vez. Então você ter um plantel de 100 demorou muito mais do que você ter um plantel de porcos, suínos. Muito mais. Demora, porque demanda tempo. Ele tem no seu plantel ali de 100 matrizes reprodutoras. Outras foram compradas. Olha o trabalho para ele ter 100 ovelhas. Você vai falar, mas ele tem 100 ovelhas. E ele vai deixar 99 ali, que custou demais para chegar nesse tempo. Para chegar nessa quantidade, nesse plantel, nesse rebanho. Ele vai deixar. Ele tem matrizes reprodutoras. Outras foram compradas. O rebanho vai se multiplicando passo a passo, devagar. As coisas com Cristo é devagar. As questões do reino são pausadas. É tempo. É um por um. E por fim nós sabemos que o número agora é 100. E 100 na Bíblia significa totalidade. Também significa bênção, prosperidade e fácil manejo. 100 ovelhas. Por quê, pastor? Pensa num bicho interessante. Eu tive num congresso, discipulando pastor em Águas de Lindóia uma vez. E veio um pastor, acho que de Goiás, ministrar para a gente sobre ovelhas. Você precisa ver que interessante. Como eu aprendi sobre esse bichinho? Pensa num trem interessante. E agora, depois de aprender sobre esse animal, entendemos como Jesus nos compara a ovelha. Porque tem muita semelhança. Algumas características dela. Memória excelente. Principalmente as fêmeas. Elas conseguem lembrar coisa lá de trás. Não sei. Os machos é meio esquecidão. Tá, voa, né? Mas assim, a memória excelente. A ovelha consegue se lembrar, reconhecer até 50 rostos diferentes de outros animais e humanos. Por anos. Depois de alguns anos ela reconhece. Então tem uma memória assim, maravilhosa. Apesar de míope, a sua visão, ela não é frontal, ela é lateral. Então ela enxerga um raio de 300 graus. Ela só não enxerga aqui atrás. Embora veja tudo, por ser míope, agora ela vai identificar no espaço somente de 10 metros. Quem é? As ovelhas são extremamente sociáveis e sofrem estresse quando você abandona ela. Quando elas ficam isoladas, sozinhas. Elas costumam formar laços fortes de amizade, tendo melhores amigas dentro do rebanho, até dentro do rebanho. Parece com a gente ou não parece? Faz panelinha. Despreza aquela lá. Entendeu? Se aproxima dessa que fala mais. Dependência para se levantar novamente caso ela caia. Há um problema, né? Caso ela caia no chão de barriga para cima, ela não consegue se levantar. Ela não consegue, ela precisa de ajuda. Porque o ventre dela, a barriga dela pesa em cima dela, pesa. Eu acho que engraçado isso aqui, viu? A comunicação dela, as ovelhas elas expressam balidos. Ovelha não berra, ela bale. Balidos diferentes de acordo com aquilo que ela está vendo, sentindo, com medo, precisando. Ou seja, ela fala diferente em relação àquilo que ela precisa. Reconhecimento de voz é algo magnífico e Jesus ele fala sobre isso aqui. Uma audição aguçada, onde ela consegue identificar a voz do seu pastor no meio de tantos outros pastores, ela sabe quem é o pastor dela. Sistema digestivo dela é igual ao do bovino. São 4 estômagos. Fibras e relva e celulose. Resistência térmica. Através da sua lã,
que deve ser retirada. Não é judiar, não é maltratar uma ovelha, você tirar a lã dela. É necessário, é preciso, é cuidado. Essa lã, ela deve ser retirada. No início do verão, ela cresce de novo para manter ela aquecida no inverno. As ovelhas conseguem sentir emoções complexas e são capazes, entre o reino animal, de testes de inteligência, fazer testes de inteligência, de reconhecimento. Isso tudo é curiosidade científica, gente, a respeito desse animal maravilhoso. O grande desafio de um pastor não era uma ovelha, mas um rebanho. Um rebanho que pensa, um rebanho que se move, um rebanho de emoções, um rebanho que tem comportamentos diferentes, mas um rebanho que é necessário, um rebanho que ele precisa do outro, um rebanho que não gosta de ficar isolado. E você imagina 100 para esse pastor administrar. O pastor daqui citado na parábola, ele tem 100. E esse é o número que dá para administrar. 1000 ovelhas, você não consegue saber o nome de todas. Então você as numera. Ter 100, dá para você conhecer cada um pelo seu nome. Nós temos quase 300 membros na nossa igreja. E eu praticamente sei o nome de todo mundo. Convivência, dia a dia. 100 ovelhas são identificadas por nome. 1000 ovelhas é número. É número. Pessoas chegam para mim e falam assim, fui numa igreja grande, pastor, mas eu entrei e saí, ninguém percebeu. Esse é um número. Ali você é um número. Por isso Jesus, ele cita 100 ovelhas. Repete comigo, eu não sou um número para Jesus. Amém. Isso é importante. Ele te conhece pelo nome. O pastor, ele viu aqui o seu rebanho crescer. Ele viu quando cada uma nasceu. Porque não nasce de ninhada, nasce uma por vez. Ele deu nome a cada uma. Sabia quem era cada uma ali dentro do rebanho. Ele cuidou de cada uma, tratou de cada uma, salvou das bestas feras do deserto cada uma. A intimidade, a aproximação fizeram com que esse pastor trouxesse em suas vestes o cheiro do seu rebanho, o cheiro da ovelha. O pastor tem que estar junto. Eu falo para os pastores aqui da igreja, tem que estar junto. Pastor tem que cheirar ovelha, não tem que cheirar teologia, não tem que cheirar neopentecostalismo, não tem que cheirar doutrina. Pastor não tem que cheirar dogmas, pastor não tem que cheirar regras, pastor não tem que cheirar modus operandi da igreja, pastor tem que cheirar ovelha. Senão você não é pastor. Você é ministro, você é palestrante, você é o cuidador. Pastor tem que cheirar ovelha. Há pastores que você conhece, que você não consegue nem chegar perto. Já acho que não é nem pastor, já subiu para apóstolo, tal. E os seus assessores não deixam. São pastores que não conhecem as suas ovelhas pelo nome, pois são muitas. Conhece pelo número, se é que conhece, ou então conhece pelo nome somente aquelas que interessam. Eu tomo café de manhã aqui com as ovelhas que vai chegando aí. Ô irmão, vamos tomar um café, a garrafa de café está lá, gente. Pastor esquisito. É, toma um café aqui comigo, beleza. O café já vem com açúcar, olha que benção. Israel tem uma ponte. Existe o lugar da tosquia, existe o lugar dos pastos, porque apesar que não tem cerca lá, tá? Mas elas respeitam o espaço desse pastor. O outro rebanho respeita o espaço desse pastor. Então, 2 rebanhos, um está vindo de lá e outro está indo daqui para lá. Eles se encontraram numa ponte. Um rebanho tem 500 ovelhas. E o pastor está indo na frente. O pastor não toca ovelha. Você só toca ovelha quando é para sacrifício. Se você vê um pastor atrás do rebanho, ele está tocando. Você vê um pastor sendo seguido pelo rebanho, ele está indo para pastos.
Tem tudo isso. O que Jesus disse para os seus discípulos? Segue-me. Ele falou assim, bora. Não, siga-me. E esses dois pastores se encontraram na ponte. E um rebanho de 500 ovelhas de lá e outra de 300 para cá. Gente, misturou tudo. Virou aquele mar branco de ovelha em cima da ponte. Conversaram ali por uns 20 minutos. Esse pastor, Alex, seguiu. E esse pastor seguiu. E aí o rebanho foi seguindo. E esse pastor de 500 estava com as 500. Esse pastor de 300 estava com as 300 do outro lado da ponte. Você toca ou você segue? Você toca ou você é seguido? O caminho do pasto verdejante, as ovelhas seguem o pastor. O caminho do matadouro, as ovelhas são tocadas pelo pastor. Para o bom pastor, suas ovelhas não são para sacrifício. Para o bom pastor, mas para a produção de lã. Quem já ouviu o termo assim, você é uma ovelha negra? Quem já ouviu? Levanta a mão assim, você é ovelha negra. Não é só a música da Rita Lee, não, mas é a música da... Hã? Como que você recebeu isso? Como que você ouviu isso? O que isso significou para você? Que você é uma ovelha complicada, né? Pois saiba que para o pastor de ovelha, a ovelha negra é uma bênção. Porque a lã dela é diferente. A lã dela é diferente. A sua lã negra vale muito. Muito, 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 gente. Quem carrega algo de valor em si, então valorize. Porque eu sei que você já foi acusado, já foi falado, já foi xingado de muita coisa. Mas você tem que ver o valor interno que você carrega. O que você carrega na sua vida. E pare de achar que aquilo lá é um termo pejorativo para a pessoa que fala, mas não para a pessoa que vive. Cuidado com aquilo que te rotulam. Aquilo que você carrega. Tem que ser bênção na sua vida, uma vez que você tem o bom pastor, e não maldição. Depende da forma que você usa aquilo. A lã para a ovelha é a mesma coisa, gente, que cabelo para nós. Tem certos irmãos que não tem problema de cabelo, mas é a mesma coisa. As pessoas têm que cuidar, têm que cortar, têm que aparar. Se não cuidar, se não tosquiar a ovelha, gente, vira um negócio doido. Eu esqueci de pedir para os meninos uma foto de uma ovelha que não foi tosquiada há 5 anos. Alguém já viu aquela foto? Gente, você fala, pastor, só vê o zoinho dela assim e o focinho. O resto é um monstro. Tiraram esses tempos atrás 35 quilos de lã de uma ovelha. Terrível. Você fala, pastor, mas isso não é bonzinho que ela não anda ali? Né? Parecia a ovelha Black Power. Diferente de todo mundo. Tem uma que foi perdida, uma ovelha perdida. Cara, foram encontrar ela depois, ela apareceu depois, não sei como, depois de anos. Falou, não, isso aí é uma bola andando. É ruim para ela, que ela tem que carregar aquele peso. Imagina agora, você fala assim, pastor, mas isso prejudica em quê? Quem já lavou tapete? Movimenta ele. Depois, você consegue sozinho? Não, filha. Agora você imagina um tapete de 35 quilos, molha ele. Você consegue mover ele do lugar? Você imagina esse animal, tomou uma chuva. A tosquia, na verdade, não é apenas para retirar lã. Ela serve também quando você vai tosquiando ela, você vai vendo se tem ferida. Você vai ver se ela tem parasita. Você vai ver se tem algum lugar infeccionado. Nesta hora o pastor encontra várias coisas e ali são tratadas. Uma unha machucada, por aí vai. As ovelhas se tornam companheiras do pastor geralmente, e geralmente do bom pastor morre de velhice. Ovelha conhece a voz do pastor. Se for um estranho, ela não entra no curral. Elas não entram e faz um berreiro lascado, terrível. Entre as ovelhas,
e o pastor, existe uma confiança que rola entre eles ali, uma certa cumplicidade. A ovelha sabe distinguir a voz do pastor e do salteador. João capítulo 10, 10. Há ovelhas que o pastor confia, pois já estão maduras, não se perdem. Porém, existem ovelhas que, por ser imaturas, acabam se desgarrando, pois são mais rebeldes. Então, queridos, eu queria entrar aqui no texto e dizer para você, antes de mais nada, lembre-se que você é uma ovelha e que Jesus é o bom pastor seu. Não se afaste dele. Cristo tem o seu rebanho, ele diz que ele entrega a vida dele pelas ovelhas. Cristo tem você e ele entregou a vida dele por você. O Senhor morreu por você. E aqui Jesus ele vai contar essa parábola das ovelhas, do rebanho, e na contagem final, falta uma. O pastor sabia qual era a ovelha, gente? Sabia. Sabia o nome dela? Sabia. Aquela ovelha era importante para ele. Talvez aquela ovelha, está aqui sentada hoje. Você é importante, querido. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Você é importante para Jesus. Jesus aqueceu meu coração quando eu preparava essa mensagem. Você não veio aqui, você não está aqui hoje por acaso. Jesus vem te procurando já faz tempo. O pastor sabia qual era a ovelha. Ela era importante para ele. Pastor, mas a ovelha... tem muita gente desgarrada. Eu sempre digo, saiba que o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Saiba que o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Sabe o que segura o crente de fato? O crente mesmo, aquele que confia no bom pastor, não é dogmas, não é doutrina, é palavra, é alimento, é pasto. Eu fico imaginando o pastor com seu cajado. Ele deixa as 99 no deserto, no aprisco. E ele está com seu cajado na mão. Coloca seu casaco de frio. O surrão do lado. E vai. Imagina esse homem, entra comigo na história. Tenta ver esse homem agora, você está vendo ele caminhando. E ele vai embora. Seu alforje do lado, cajado na mão, seu casaco de frio, e ele vai. E ele sobe montanha, e olha. Ele desce vales, e vê se tem as pegadas. Ele vê pegada de bicho, de lobo, de leão, mas da ovelha ele não vê. As pernas arranhadas, os pés doloridos, e ele vai. Olhos ardendo, e ele vai. Ele escala a montanha, ele atravessa campos, entra em covas e cavernas, e ele vai. Sem descansar, olhos fixos no horizonte, ele vai. Nos dias de hoje, ele entra nas biqueiras, ele entra nos pontos de droga, ele entra nos bares. O bom pastor entra nos prostíbulos. Tem crente que está passando na frente de um prostíbulo, ele muda até de calçada. Porque ele está com o seu terno e a sua Bíblia debaixo do braço. Jesus não, ele entra. Ele vai na Cracolândia, ele vai na sarjeta, nas praças, nos asilos. E ele não tem medo. O bom pastor tem amor, tem disposição, tem coragem, tem alimento e, sobretudo, ele tem credibilidade. Você pode fazer tudo, querido, mas se você não formar, se você não criar, se você não trazer para o rebanho credibilidade, você não é nada. Você é mais um. Ele explora grutas, ele grita nos desfiladeiros. O sol está quente. O sol quente do deserto faz ele parar? Não. O frio da noite. O frio no deserto, à noite é frio, gente. E não é pouco, não.
O frio da noite faz ele parar? Também não. Às vezes eu me pergunto, o que mais Jesus precisa fazer para essa criatura que está recebendo essa mensagem hoje entender o amor de Cristo por ele? O que mais Jesus precisa fazer para resgatar? Para falar, cara, menina, moça, homem, presta atenção na tua vida. O caminho que você está seguindo é caminho de morte. O que mais Jesus precisa fazer? O pastor pensa na ovelha amada igual o pai pensa no filho pródigo. Só que o filho pródigo, o pai não foi atrás, porque falou assim, ele sabe o caminho de volta. Mas ele pensa. Como eu preguei a semana passada, como estava o coração daquele pai? Como que o pai vivia pensando no filho todos os dias? E como que era esse pensamento? Como será que ele está, hein? Onde será que ela está? Já pensou esse homem carregando, andando, ali com seu cajado, subindo, descendo, se machucando, olhos ardendo, cabeça pegando fogo, tal. Mas ele está pensando, como será que ela está? Será que está passando frio? Será que conseguiu achar água? Será que conseguiu comer alguma coisa? Será que está vivo? A diferença é que o filho sabe o caminho de volta, mas a ovelha não. O coração desse homem está apertado. Talvez não consegue dormir, então ele continua procurando. Jesus não descansa, ele procura. Você já parou para pensar? Trazendo aqui para dentro. Já parou para pensar? Quanto trabalho você já deu para Jesus? Antes de se converter ou quando se desviou? Olha para o teu irmão e fala, você já parou para pensar, irmão? É tenso, hein? Eu conheço tua história. Quanto trabalho você deu para Jesus, mano? Você não tem vergonha, não? Quanto trabalho você deu para Jesus, cara? Mas Jesus foi à sua procura. Assim como um dia foi atrás de mim. Ele entrou em lugares que um santo não entra. Mas ele entrou para me resgatar. Quanto trabalho eu dei para Jesus? Vales, montanhas, bares, buracos, amizades erradas. Jesus hoje procura, como um bom pastor. Jesus hoje ele grita o nome. E talvez nessa manhã, querido, o nome que ele está gritando é o seu. Presta atenção. Esteja sensível à voz do bom pastor. Por que você se afastou do rebanho? Por que você tem se afastado do bom pastor? Por que você tem se afastado da sua palavra e do seu grito de condução? Por que você tem se afastado do cajado? Eu vou na IBP? Meu Deus, lá o cajado canta. Não. Não. Você sabe por quê? Deus prefere te ferir do que te matar. Amém, amados? Você pode dizer, eu não tenho me afastado de Jesus, eu estou na igreja, fisicamente. Fisicamente, realmente. A igreja está cheia, à noite tem outro culto. Glória a Deus. Mas o seu coração continua com Ele? Ou está afastado? Quando você se afasta do seu chamado, você se afastou. Quando você se afasta da sua missão, você está afastado. Você é apenas um corpo presente longe do pastor. Quando o pastor encontra essa ovelha, ele procura, ele procura, ele procura. Mas chega o momento que ele acha. Vai comigo lá na montanha, vai comigo naquela caverna, entra comigo. Ali aonde? Ou então perto daquele riacho, que ele vê um animal deitado, machucado, sangrando, magro. A alegria que ele vê. Ele não vê ninguém bonito, cheiroso, perfeito. Ele não vê ninguém chegando de terno, encostando um belo carro lá fora. Ele não vê ninguém sobrando saúde. Eu faço ponte, tá, gente? Do que ele vê e do que a gente vê. Do que ele sente e do que a gente sente.
Ele vê alguém caído. Ele vê alguém fedendo. Ele vê alguém machucado. Ele vê alguém que precisa. Mesmo assim ele se aproxima. Porque hoje, meu querido, até nas igrejas você percebe que tem uma seleção. Da forma que você chega, é a forma que você é tratado. Da forma que você chega, você é visto. Ou não. O bom pastor conhece as suas ovelhas e a sua ovelha conhece. Eu fico imaginando como que ele encontrou essa ovelhinha. Talvez por causa do gemido, mas principalmente por causa do cheiro. Fique sabendo, querido, que nós carregamos o bom perfume de Cristo. Ele já nos encontrou. O que está difícil é a gente exalar esse bom perfume que a gente carrega dele. Ele conhece através do cheiro ou através apenas de um gemido. Você conhece, já viu aquela mãe, que a mãe liga para o filho liga para a mãe, e ele fala, alô, e a mãe já fala, o que você tem? Só o alô. Já viu isso ou não? Vai só lá em casa. E o que aconteceu? Eu já fico assim olhando para a Rosana, o que está acontecendo? Ele falou alô. Eu falei, falou alô. Mas o alô dele está diferente. O alô dele não é o mesmo alô. O alô dele é um alô de dor. O alô dele é um alô de preocupação. Quem está entendendo, diga amém. Quer que eu paro? Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem. Jesus conhece o seu rebanho. Conhece cada uma pelo nome. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou com a missão de ser o meu e o seu pastor. Por isso Jesus, a palavra do Senhor diz na Bíblia que Deus tem ciúmes do seu rebanho. Está faltando uma, Senhor. Tá? Estou indo atrás. Não, e as 99? Não. Deixa aí. Eu vou atrás dessa uma. Por isso Jesus tem ciúmes. Eu disse na ministração da semana passada o seguinte, se você vivesse num mundo onde só tivesse santo, onde só tivesse pessoas perfeitas, onde não existe pecado, e o único pecador fosse você, Jesus teria vindo só por você. Olha a tua importância. Você é a ovelha no meio do rebanho. Jesus, ele fica irado com os lobos em pele de cordeiro que desviam o seu rebanho para o erro. Igreja é aprisco, queridos, do rebanho de Jesus. Igreja de Cristo é isso, as pessoas chegam, e a gente vê muito isso aí. Essa semana eu conversei com pessoas que deixaram a igreja há um tempo atrás. E eu fiquei assim, triste da situação que vive. E as pessoas chegam quebradas na igreja. Nossa igreja é uma igreja que parece mais um hospital do que uma maternidade. O que é uma maternidade? Aquelas pessoas que chegam sem ainda ter tido um encontro, entrega a vida. Não, mas é uma igreja que chega de gente quebrada. E aí você alimenta, ajuda a se levantar, carrega no colo, nos ombros. Muitos depois de algum tempo, quando já estão melhores, já se encaixam de alguma atividade da igreja. Maravilha. Outros já, quando já não precisa mais, já está resolvido suas situações, simplesmente vão embora. Pastor, estou saindo da igreja por WhatsApp. Chegou quebrado, agora por WhatsApp fala, estou indo embora. Isso quando manda mensagem. Paciência. Fazer o quê? O aprisco continua aqui, no mesmo lugar. Jesus, ele se preocupa com cada uma das suas ovelhas. Você que se desviou, o Senhor quer te trazer de volta para perto dele. Jesus, ele disse que a festa no céu quando um pecador se arrepende, a festa na igreja quando alguém entrega a sua vida a Cristo, entrega a sua vida ao bom pastor. Aquela ovelha, ela foi encontrada, ela se permitiu ser colocada no ombro, ser levada nos ombros do pastor e levada de volta ao aprisco.
Aprisco muitas vezes ficarão, as ovelhas do aprisco, muitas vezes, a maioria fica feliz quando alguém volta, quando alguém entrega a sua vida a Cristo. Quando ali eu fico imaginando aquele aprisco, ficou feliz demais com a volta da ovelha perdida. Mas outras, infelizmente outras, ficarão incomodadas. São as religiosas, são as doutrinárias. Há ovelhas que vão te rotular quando você volta. Legalistas. Acha que o pastor não devia receber de volta, não? Devia não. Pastor não devia dar nova chance, não. Pastor não devia colocar de novo para trabalhar, não. Não, pastor, não. Você sabe por que muitas se perdem, não voltam para Cristo? Não é por medo do pastor, mas por temer o olhar das 99. Muitas não voltam, não por medo do pastor, mas por temer o olhar das 99. Há muitas ovelhas solitárias que perambulam pelas ruas sem ter um aprisco, sem ter comunhão. Isso vai cair na conta daqueles que ignoram diante de Deus. Pastor, o que a gente faz? Nós precisamos resgatar os perdidos, trazê-las e dizer que elas são importantíssimas para o bom pastor. Como, pastor? Através de trabalho. Não é sentadinho lá no aprisco esperando, não chegou, não, irmão, é indo. Isso se chama evangelismo. Isso se chama trabalho de uma igreja séria. Através das portas abertas desse ministério que prega a palavra, tem alimento, é pasto bom. Através de pequenos grupos que estão sendo implementados agora na igreja, para retomar esse trabalho de áreas diferentes, com grupos pequenos, diferentes. Através de projetos sociais de acolhimento que nós estamos desenvolvendo. Através do MCA, que é um projeto importante que ajuda a estruturação espiritual e emocional. Que cuida da saúde, ou então direciona, encaminha para a saúde emocional, uma cura, um tratamento. Através de eventos, cujo calendário da IBP está repleto. Como que eu trago mais gente? Como que eu trago pessoas perdidas? Como eu trago ovelhas perdidas, pastor? Trabalhando. Não é contando história. Acampamento. Dia do cuidado. Encontro de homens. Encontro de mulheres. Encontro de casais. Tanto trabalho, gente para trazer. Talvez você é uma ovelha perdida. Talvez você, sem querer, você se distanciou do rebanho. Talvez você já foi machucado e tem medo de se machucar. Isso tem afastado você do rebanho. Jesus nessa manhã está indo ao seu encontro. Para te trazer de volta. Quando nos afastamos, invariavelmente nos perdemos. Quando nos afastamos, invariavelmente nos perdemos. Quem já assistiu aqui National Geographic? O Discovery. Tem um documentário que mostra leões matam búfalos. Búfalos matam leões. Eu gosto muito na hora que o leão se lasca. Mas está lá o rebanho de búfalos, de touros, né? Tudo junto. Aí um miserávelzinho, ele sai, ele começa a procurar outro lugar. Só que lá na colina tem um monte de leão, só observando. Sai mais, sai mais. E o coitadinho vai. A mãe dele até grita, fulano, não vai embora, não vai muito longe não. Não, mas é que aqui está uma graminha mais verde. Ele vai, mas o ele vai mesmo é que ele se perde. Daqui a pouco aqueles leões descem em massa para pegar ele. E ele começa a correr, gritar, e daqui a pouco a manada vê. A manada se volta e vai para cima dos leões. E é chifrada para lá, e pega daqui, pega de lá, eles espalham, e o búfalo volta para junto da manada. Só que não demora muito, pastor.
Demora muito. Lá está o miserávelzinho saindo de novo, tal. Acontece a mesma coisa. Os leões vêm, os búfalos vêm, espalha. Traz ele de volta. Aí mostrou a terceira vez, o mesmo. É um desviado, não é? O mesmo. Sai pela terceira vez. E aí, ele foi para mais longe. Mas aí não teve mais jeito. Os leões vieram, já pegaram, já derrubaram. Aí o chefe da manada, que nos búfalos, na manada tem aquele que manda no negócio, né? Olhou, todo mundo alinhou para ir para cima. Aí como se ele dissesse assim, balançou a cabeça assim e falou assim, não adianta mais, não dá tempo. Então, queridos, nós perdemos muitas vezes o senso do que é certo, do que é errado, perdemos o senso de direção quando a gente se afasta. E aqui nós corremos o risco, ao achar que somos livres. Nós somos livres, mas nós estamos desprotegidos. E nós esquecemos que sem o bom pastor, estamos vulneráveis. Davi, ele salvou suas ovelhas do urso e do leão. As ovelhas tinham então por Davi o quê? Apreço, cuidado, se sentiam seguras perto do menino pastor. Nós devemos nos sentir seguros, querido, quando nós estamos aqui, na palavra, com Cristo. Com Cristo. Jesus não desistiu de você, homem. Jesus não desistiu de você, moça. Jesus não desistiu de você, mulher. Você é importante para Ele. Eu achava exagero Jesus deixar 99 ovelhas sozinhas para ir atrás de uma perdida. Eu achava exagero. Eu falei, será que esse homem não calculou direito? Que ele tem 99, ele deixa 99 ovelhas sozinha para ir atrás de uma. Não pode ser, está errado. A conta, a matemática aqui é complicado. Eu falei, não é possível ele deixar 99 para ir atrás de uma até o dia que ele veio atrás de mim. Eu era desgarrado. Uma ovelha nunca consegue encontrar o caminho de volta senão através do pastor. Ninguém consegue encontrar o caminho de volta se não for através de Jesus, porque Ele é o único caminho. Você pode até estar perdido, mas Ele vai te achar. Você pode até estar perdido, querido, querida, mas Ele vai te achar. Não tenha dúvida disso. A palavra ovelha, você sabe quantas vezes é citada? Eu já falei. Mais de 200 vezes na Bíblia Sagrada. Mais que leão? Mais que leão? Leão da tribo de Judá. É, mais que leão? É. Leão é 50 vezes. Lobo é 12 vezes. Mas ovelha bate lá em 200. Olha a importância. Olha a importância. Então, sinal que ela é importante. Lembre-se que você compõe o grande rebanho de Cristo. Ele te ama, Ele vai atrás de você, Ele vai te buscar. Você está machucado, Ele vai te curar, vai sarar suas feridas, Ele vai te aquecer. Ele vai celebrar como um rei vitorioso quando volta da batalha. Venci, consegui, encontrei, está comigo. Se coloque em pé. Você está bem? Você está feliz? Você está realizado? Você está com Cristo? Você está dentro do aprisco? Você está satisfeito? Você está próximo do bom pastor? Ou você está apenas fisicamente? Enquanto nós vamos louvando, hoje Jesus quer te encontrar, quer te resgatar, trazer de novo. Eu creio que Deus colocou essa palavra e essa série de mensagens no nosso coração, foi para realmente resgatar. Porque a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Da mesma forma que aquele bom pastor, ele fez festa, chamou os amigos, celebrou quando achou a ovelha perdida. Da mesma forma que aquela mulher, quando ela achou a moeda perdida dentro de casa,
ela chamou as vizinhas, amigas e celebrou. Da mesma forma que aquele pai, daquele filho, quando seu filho voltou, ele celebrou, chamou os vizinhos, matou um cevado, teve música e teve dança. Da mesma forma, a festa no céu, a festa na IBP. Quando alguém fala assim, ora por mim, pastor, eu estou precisando me firmar mais com Cristo. Eu estou precisando entregar mais a minha vida. Eu preciso ter a certeza absoluta no meu coração que o lugar mais seguro é na presença de Deus.